ontem? Trouxe seu pote? Ninguém trouxe o pote, gente, pra botar a unção dentro? Márcia trouxe o pote, tá ligado? Vou perguntar de novo. Trouxeram o pote? Amém, né, gente? Pra colocar a unção, né? Pra colocar o azeite. Glória a Deus. Bom, hoje vamos entrar numa viagem. E essa viagem vai ser uma viagem em busca da nossa herança. Você tem uma herança? Eu tenho. Glória a Deus. Alguns têm herança de dinheiro, outros têm herança na glória, mas o importante é que a gente tem, né? Amém? Todos nós herdamos do lar em que crescemos, por onde passamos, o que escutamos e até o que não escutamos. Mas chegam momentos que devemos olhar para essa herança num contexto um pouco mais abrangente. Olhar com uma alta análise, com uma crítica sincera. Essa herança me definiu até aqui? Posso largar essa herança e caminhar sem ela? Posso tomar posse de uma nova história construída com uma nova herança? Tenho esse poder de escolha? Você já fez alguma dessas perguntas? Eu já fiz, algumas vezes. Já me analisei, já fiz essa autoanálise da minha vida e de toda a herança que eu carrego da minha família. Então, se você já fez, eu te convido para hoje viajar comigo nessa história. Hoje a nossa história vai ser em busca da herança. Então, eu te convido aí, ó, a fechar o seu cinto de segurança, a entrar nesse avião, porque hoje a gente vai iniciar essa viagem. E agora a gente vai iniciar ela louvando a Jesus, amém? Então, eu te convido a ficar de pé, com toda a sua força, com toda a sua alegria. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou. Mas Jesus merece. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Vamos louvar o nosso Deus, engrandecer e bendizer o santo nome daquele que é, que era e que há de vir, e declarar que o amor dele por nós, ele não falha. Amém? As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Louvarei com alegria. Se o vento é forte e profundo,
pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. O amor dele para conosco, ele nunca falha e nunca falhará. E é por isso que nós declaramos: Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. se você crê nisso, Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. sim, sim, tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Ele não falha. Teu amor não falha. E nunca falhará. Teu amor não falha. e as palmas para o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus que nunca falha em nossas vidas. Ele é o Deus que já se encontra neste lugar. É só você abrir o seu coração e dar lugar para você sentir o Espírito Santo de Deus. Para você sentir a maneira como Ele muda o ambiente. Sentir o Espírito Santo de Deus te aquecer nesta noite. Que Ele venha sobre nós como fogo, que flua no nosso meio. E é isso que nós vamos declarar. Vamos adorar o nome dEle e dizer que o Espírito Santo dEle já se encontra aqui nesta noite e que nós já podemos sentir a presença dEle aqui, amém? Se você conhecer, adora comigo. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Espírito está aqui.
evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor
Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui presentes, Senhor, na sua casa. Porque é somente por teu reino que nós vivemos. É por teu reino, Pai, que nós fazemos essa festa. É para engrandecer e bendizer o teu santo nome. Nome grandioso, nome maravilhoso, o único nome digno de ser exaltado, Pai. E é por isso que nós te adoramos nessa noite, Senhor. Continua falando, Senhor, nossos corações. Que teu Espírito Santo, Pai, continue aqui em nosso meio, nos aquecendo. E que a tua glória, Senhor, venha se resplandecer, Senhor, em nosso meio. Essa é a oração que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. A graça e paz a todos. Não repare o meu nervosismo. Eu vou ler um pequeno trecho aqui rapidinho, tá? Viver pela fé não é fácil, mas é essencial. É a única arma contra a adversidade que não falha. E agora eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, se a gente ofertar com alegria no nosso coração, ofertar por amor a Deus, então Ele nos retribui, porque Ele, como a palavra dele diz, Ele sonda os nossos corações, amém? Então vamos ofertar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Quebra-me e faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo, novo serei. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história.
Enquanto me refaz, eu adoro. Enquanto me cura, eu adoro. Estou no processo, novo serei. Enquanto me limpa, eu adoro. Enquanto me restaura, eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou mais do que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Boa noite, amados. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite encontramos com nossos corações gratos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigada por cada um que o Senhor trouxe aqui, Pai amado, para louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. E já sabemos, ó Deus, que as Tuas bênçãos já foram derramadas nessa noite, porque a Tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém vazio, Senhor. Muito obrigado. Agora, Pai, quero te agradecer, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor amado, entregue diante do Teu altar. Pai, que a bênção que está na Tua palavra, Senhor, possa se cumprir na vida dos meus irmãos, Senhor. E aqueles, Pai, que porventura, Senhor, por qualquer motivo, não puderam dizimar ou ofertar, Senhor, que o Senhor venha estar dando oportunidade, Senhor, para assim fazê-lo, Pai, com alegria na sua casa, Pai. Pois essa oração que eu te faço, te rendendo graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu nome não importa. Tenho 63 anos, fui criada na roça. Nunca tive direito à voz. Sou analfabeta. Meu pai dizia que mulher não precisa estudar. Precisa lavar, passar,
cozinhar e obedecer o seu marido sempre. Meu nome é Pouca Chance, de uma família de 6 filhos, onde não se podia ter diálogos e questionamentos. Algo desse tipo era totalmente desrespeitoso. Quando entrei na puberdade, não fazia ideia do que estava acontecendo. E ainda fui zombada por aquelas que deveriam ter me ensinado adequadamente no tempo certo. Cega, me apaixonei. Engravidei com 15, larguei a escola. Aos 22 anos, mãe de 4 filhos, me divorciei. Largada com as crianças, ainda fui acusada pelo crime de ter sido uma mulher que não teve as suas escolhas sábias. Me chamo um pouco mais. Sou casada, 2 filhos que já estão na juventude. E foi na luta que os criei e os mantive muito bem cuidados. Eles e meu marido. Consegui com muita dificuldade fazer uma faculdade. Sempre trabalhei e assim nos garanti um pouco mais de conforto. Hoje o que temos alcançou meu extremo cansaço e parte da minha ausência na infância e na adolescência deles. Compensou? Aliás, estou exausta demais para analisar meu papel de mãe e esposa. Inclusive, tenho meu próprio dinheiro, fiz tudo o que pude por eles e eles não valorizam. Que vão trabalhar e pagar seus próprios confortos. Naquela casa, mal olham para mim. Não falam comigo, exceto quando, mãe, preciso comprar. Esposa, já comi esse arroz ontem na janta. Sabe que não gosto de requentado. Cadê isso? Cadê aquilo? Me dá, mas faz logo para mim. Aff. Meu nome é Empoderada. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Eu sou dona de mim. Me relaciono com quem, com quantos eu quiser. Ele ou ela. E mais, eu só vou ter filhos se eu quiser. O corpo é meu, mesmo que seja através de uma gravidez de percurso. Eu que decido. O meu altar são meus saltos, minha beleza. A minha vitória vem da inveja de todo mundo que olha para mim. E que os homens que me desejem mesmo, que assim que eu tiver a oportunidade, eu piso neles. Isso sim é poder. A mulher bela tem um belo corpo, mas sim sabe o que fazer. Me chamo refeita, que como vaso na mão do oleiro, fui novamente feita, remodelada, renovada. A herança que eu trazia dos meus erros e dos erros dos outros sobre mim foram anulados. Hoje eu tenho entendimento e visão daquilo que eu não via e não sabia. Eu tenho uma nova herança. Qual? Eu sou co-herdeira com Ele, dele e nele. Quem? Em Jesus Cristo, que como a mulher samaritana no poço, não a tratou com desdém por ela ser mulher e não viver aos padrões. Ou como a mulher que o tocou entre a multidão. Ele não viu se ela era uma mulher, mas viu o seu coração e a sua fé. Ele não se fez carne, foi para a cruz e deixou o Espírito Santo somente aos homens, ou com direitos superior a eles. Sim, homens e mulheres têm particularidades que os distinguem, mas isso não significa que um tem mais valor que o outro. A graça e a salvação está disponível a todos nós, ou seja, você pode se libertar de toda herança que as trouxe até aqui e podem herdar a verdade, a liberdade e a vida com abundância e eterna. Como? Jesus convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele dá
E se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De certo que com Ele padecemos e com Ele também seremos glorificados. E Ele também garante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossos valores a Deus não estão baseados na nossa profissão ou em como nós somos esposas e mães maravilhosas, mas sim no nosso valor e nas nossas escolhas, se elas estão em Cristo ou não. E isso determina quem nós somos. Porque no mundo, como mulheres, nós ganhamos preço, mas em Cristo nós ganhamos valores. Então, que vocês possam herdar esta herança. É isso. Uau! Quem é você? A sem nome? A de pouca chance? A um pouco mais? A empoderada? Ou a refeita? Se responde aí, quem é você? Às vezes a gente pode falar, né, no calor da emoção, eu sou a refeita. Mas será que realmente somos a refeita? Ou será que a gente tem vivido a vida das outras? Bom, faça que nem a refeita. Tome posse da sua herança. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Amém? Queria chamar a nossa pregadora da noite. Aqui a gente é multiuso, a gente organiza, a gente prega, a gente ora. Glória a Deus por isso, né? Amém. Estendam suas mãos para cá para a gente abençoar a Adeline. Vamos orar. Pai, muito obrigada por mais um culto. Muito obrigada porque mais uma vez a sua presença, Senhor, se faz aqui no nosso coração. Nesse momento, toma a Adeline, que não seja mais ela, mas que seja o Senhor a falar através da vida dela. Através dos lábios dela, através da voz dela. Toma a sua filha e a usa para a honra e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãs e irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou pregadora, mas foi-me incumbida essa responsabilidade e eu quis, como eu sempre digo, quando a gente é chamado para alguma coisa, nós não podemos rejeitar, porque quando a gente rejeita, Deus coloca outro para fazer e faz perfeito também. Vou tentar dar o meu melhor aqui, amém? Me chamo Adeline, faço parte dessa igreja já há mais ou menos uns 9 anos. Juntamente com meu esposo, o Eric, que está sentado ali, que levantou a mãozinha ali, né? Mãozinha não, mãozão. Servimos ao Senhor nessa casa com muita alegria, tá? E estou nervosa, porque é a primeira vez que estou aqui e eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Vamos direto para a palavra, porque eu separei alguns versículos para a gente estar falando. E hoje vamos falar em Isaías 61, do 1 ao 3. O tema, né? Em busca da herança. Quando a gente fala em busca da herança, e vem à mente logo o material, né? O físico. Vem terreno, vem casa, vem bens, vem aquilo que é físico. E eu queria trazer um pouquinho diferente aqui nessa passagem para vocês. Isaías 61, do 1 ao 3. Que diz: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim,
porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O ano da bondade do Senhor. Eu queria fazer uma introduçãozinha aqui com relação a essa passagem, porque quando a gente lê esse texto e a gente fala sobre herança, como buscar a herança, foge um pouquinho. Mas Deus tem falado muito ao meu coração com relação a essa passagem. E eu gostaria de trazer para vocês, para poder entrar naquilo que a gente veio falar, que é em busca da herança. Tá? Primeiro, aqui no versículo 1, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Aqui nessa primeira parte, o que eu entendi foi o seguinte, é que Deus nos escolheu, Ele nos ungiu e Ele deu uma ordem. Quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe por acaso, porque já está nos planos dEle. E aqui, quando Ele fala em escolha, antes mesmo de a gente conhecer, eu não sei aqui como é a vida de cada um, mas eu não nasci em berço evangélico. Eu nasci numa família secular, onde a gente acreditava em Deus, sempre acreditamos em Deus, mas era Deus lá e a gente aqui. Deus no céu e aqui na terra. E na igreja era de vez em quando, porque a gente não tinha essa vivência de família. Não tinha essa herança. Não tinha essa ensinamento que veio de família. Muitas das vezes aquilo que a gente quer dar para a nossa família é um bem, é algo material. E não é isso que o Senhor requer da gente muitas vezes. Então, quando Ele diz que nos ungiu e nos escolheu, aí em Efésios 1, do 4 ao 6, fala: porque nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Então aqui ele já fala que Ele nos escolheu, que nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle e que somos adotados como filhos. Os louvores, a todo momento que foi falado aqui, foi falado sobre sermos escolhidos, e falou para a gloriosa graça de Deus. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos escolhidos para a gloriosa graça de Deus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, nem por aquilo que você pode fazer, mas simplesmente porque Ele te escolheu e você é quem Ele quer para fazer a obra dEle aqui, nesta igreja, neste lugar, nesta terra, em qualquer lugar que você esteja, para você levar e anunciar a palavra dEle. Por isso Ele nos ungiu, por isso o Espírito Santo nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. E continuando aqui, a gente, como eu disse, foi para a manifestação da glória dEle. Em Efésios 10, fala assim: para convergir, ou anunciar, Ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Então, aqui, quando Ele fala, Ele nos ungiu para nos levar, Ele nos ungiu para anunciar, para derramar, para falar, para proclamar Jesus. Quando Ele fala assim: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Não, perdão, um pouquinho antes.
porque o Senhor nos ungiu para levar boas notícias aos pobres. Então, para a gente anunciar Jesus, falar que Ele é o Salvador, que sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. Eu não sei como você ouviu falar de Jesus, mas eu ouvia falar de Jesus e eu não entendia muito bem o que as pessoas queriam dizer quando ela falava assim, Jesus salva, Jesus transforma e Jesus liberta. Porque eu não sabia qual era o sentido de Jesus na nossa vida. E aqui ele mesmo diz que ele nos escolheu e através do Espírito dele, ele faz o mover na gente. E foi através do mover dele na minha vida que eu entendi quem era Deus. Porque quando você fala em salvar e transformar, você não entende qual é a mudança. E só entende qual é a mudança quem recebe o Espírito Santo de Deus. E eu creio que todas aqui estão também recebendo o Espírito de Deus na sua vida. Estão me entendendo, irmãs? Amém. Como eu falei, eu não sou uma pregadora, mas estou tentando trazer aquilo que Deus falou ao meu coração. Ele comprova também, quando nós estamos na presença de Deus, que nós somos filhos dele. Aí tem alguns versículos aqui, e um dos versículos já foi até falado aqui, que foi Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Grava essa palavra, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que o Espírito Santo, que Deus toca a gente para fazer, ou para mover, ou para dançar, ou para falar, ou para levar a palavra a alguém, ou para fazer uma oração, quer seja o trabalho que Deus te dá nas suas mãos para você fazer, para a glória dele. Mas para a gente glorificá-lo, para que a gente participe da glória dele, temos também sofrimentos. A Gisele falou aqui em herança, as meninas aqui falaram sobre herança. O que você tem que ter, para você ter essa herança. E é o que a gente vai expor aqui mais um pouco. Como buscar essa herança. Porque a gente fala a todo momento, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele existe, eu fui batizado e agora eu não preciso fazer mais nada. Eu faço a obra, então a obra... Quer seja dançar, quer seja louvar, quer seja falar, levar o evangelho, quer seja tocar um instrumento, eu já faço o suficiente. Não é bem assim que funciona para a gente de maneira geral. Então, eu fui buscar o que significa herança. No dicionário, ele diz que herança é a ação de herdar e adquirir por sucessão. E buscar é esforçar-se por achar, por descobrir algo. Então, o que eu entendi através dessa palavra, quando a gente fala em buscar herança, é que nós temos que se esforçar para chegar lá. Porque o nosso alvo é Jesus. Esse esforço que a gente faz quando falou aqui, participamos dos sofrimentos. Muitas das vezes a gente está em situações na nossa vida, processos, vou falar em processos na vida pessoal que a gente tem, e não entende o porquê, e você fala, por que eu estou passando por isso? Mas eu vou à igreja todo domingo, eu oro todos os dias, eu entrego o meu dízimo, eu estou na casa do Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Por que isto está acontecendo comigo? Muitas das vezes é porque o Senhor quer te usar para falar para outros. Mas para Ele falar para outros, você tem que estar preparado para isso. E é aí que entra o ano da bondade do Senhor. Quando a gente se prepara para poder fazer esse id. Para a gente que a gente já foi ungido. A palavra já diz que nós fomos ungidos e que nós temos a ordem. A ordem de Jesus é levar as boas novas. A ordem é levar a boa notícia. E para a gente levar Jesus em qualquer lugar que a gente vá, nós temos que passar
passar pelo processo. E é esse processo que eu queria falar um pouquinho com vocês. Porque quando a gente fala o significado de buscar, é esforçar-se por achar ou descobrir. E para a gente achar e descobrir quem é o nosso Deus, o tamanho do poder dele, a gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar. Deus não faz nada pelo nosso mérito, né? É pela graça dele. Mas ele te escolheu e ele ordenou que você fizesse. Então, quando você passa por determinada situação, aonde você não entende, muitas das vezes é porque ele quer te usar depois para poder falar sobre aquilo ali para alguém. Ou para você mesmo entender o que Deus quer de você. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para você falar, você tem que falar com propriedade daquilo que você passou. E se eu estou falando aqui com relação a buscar, é porque eu pedi isso. Senhor, eu quero buscar. Senhor, eu quero te conhecer mais. E o pouquinho que eu conheci agora, há pouco tempo, falando com o Senhor, eu vim trazer para vocês aqui também. Uma das experiências que eu tive, foi falado até no domingo sobre isso também, mas que eu tive pessoal, né, em questão de se esforçar, em questão de você estar diante da presença de Deus. Quando você está num local onde ninguém te conhece, onde ninguém vê quem é aquela pessoa, quem é a Adeline. No meu caso foi no trabalho. Eu ouvia muito uma pessoa, eu sempre tinha um ataque de uma pessoa. Essa pessoa sempre vinha: você não fez, você não faz, você está assim, você está assado, e tudo aquilo era mentira. E muitas das vezes as pessoas chegavam e falavam: poxa, mas é culpa de fulano. É culpa de fulano. E eu para mim mesma, eu coloquei: eu não vou falar dessa pessoa. Eu prometi para mim mesma que eu não vou falar dela. Então, você tem que se mudar aquilo que você faria na tua carne, no teu eu, se anular e muitas das vezes ser atacado, passar pelo processo para entender aquilo que Deus quer falar com você. E continuando aqui, né, no texto, eu vou passar lá para o que eu queria falar exatamente com vocês, que eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Para a gente se tornar, né, se chamar esse carvalho de justiça, a gente tem que passar. Tudo aquilo que está sendo falado aqui no texto, nesse texto de Isaías, é muito bonito a gente ver, a gente saber que faz parte disso, que nós fazemos parte dessa herança, né? Que a nossa herança é Jesus, em busca da herança. A nossa herança é Jesus, é a salvação em Cristo Jesus. Tá? Só para... Esse é o foco da nossa pregação. Mas para a gente chegar a essa herança... Som. E para nós sermos chamados carvalho de justiça, né, eu fui buscar o que era um carvalho. E carvalho é uma árvore onde durante as tempestades se tornam cada vez mais resistentes. As suas raízes se firmam e se aprofundam mais durante o tempo da adversidade. Então, assim, carvalho de justiça, né? Eu fui buscar onde falava sobre carvalho na Bíblia. Normalmente ela estava num local onde era uma terra santa. Era um local onde as pessoas iam adorar. Aí eu peguei alguns trechos, né, que falavam sobre isso. Abraão, quando era Abrão ainda, e quando ele saiu da terra dele, que o Senhor deu uma ordem para ele, mais uma vez a ordem. Quando o Senhor deu uma ordem para ele e falou: sai da tua parentela, né? Ele foi.
quando ele foi chamado por Deus. E ele ficou num lugar, né, aonde tinha um carvalho. Normalmente era uma referência. E o que eu queria falar sobre o carvalho, né? Que ele por ser uma árvore resistente, forte, né? Aqui ele diz que ele tem raízes firmes e profundas, mas ele só adquire essas raízes profundas quando ele passa pela tempestade. E é essa tempestade que eu queria colocar para a gente, porque para você falar algo com propriedade, com vontade, e dizer só o Senhor é Deus, só Ele cura, só Ele transforma, você tem que estar ali e presenciar e viver. A tua raiz tem que estar funda. E é essa raiz funda, né? Essa profundidade nas raízes, que a nossa raiz é Jesus, não tem outra. Ah, mas, poxa, a gente está falando aqui para pessoas que vêm todo domingo à igreja que fala de Jesus. Eu só queria trazer uma lembrança, porque ontem foi falado muito aqui sobre alma. Eu não sei quem estava aqui no culto de ontem. Ontem foi falado sobre alma, esse mês foi falado sobre os sonhos de Deus. Foi falado sobre hospitalidade, sobre comportamentos. E, mais uma vez, eu quero trazer aqui para vocês comportamentos. Como eu disse, né, Abraão, né, o exemplo, né, do carvalho, né, da raiz. Naquela época se usava uma árvore antiga, né, que eles viam que era uma árvore resistente para poder fazer para poder ter como referência do local. Tem também em Gênesis 5:4, quando Jacó enterrou os ídolos da família dele para poder fazer uma nova aliança com Deus. Josué, quando ele renovou a aliança do povo, porque o povo já estava se esquecendo de Deus, e quando ele foi renovar a aliança com o Senhor, né? Josué 24:26, ele foi renovar a aliança também, foi embaixo de um carvalho. Na mesma cidade, em Siquém, que naquela época aquela árvore era uma referência para eles da onde eles iriam adorar. Não tinha tabernáculo, não tinha templo, não tinha local. Para eles eram diferentes porque estavam no Antigo Testamento. Uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui é que o Deus de ontem, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo. Quando nós falamos de Jesus, Ele vai aparecer no Antigo e Ele vai aparecer no Novo. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de amanhã. Talvez o nosso amanhã não exista. Quem sabe a gente não é arrebatado e acaba e a gente vai morar com Jesus. Mas o hoje é importante a gente saber como nós vamos viver. E para ter, né, para estar com essa raiz fincada, a gente precisa cuidar e saber quais são essas raízes. Se as nossas raízes que a gente quer ter na nossa vida... obrigada, meu amor. Se as raízes que nós queremos ter são raízes boas ou raízes amargas, raízes ruins. E eu separei algumas referências aqui para a gente sobre aquilo que pode ser ruim na nossa vida. A minha essência, né, aquilo que eu vivo, ele vem daquilo que sai daqui, do meu coração, os meus sentimentos. Então, quando eu deposito o meu sentimento em algo ruim, aquilo ali só faz crescer dentro da gente. Primeiro você sente tristeza, mas depois aquele sentimento pode se tornar raiva. Talvez aquele sentimento pode desejar a morte. Como assim desejar a morte? Eu já desejei. Antes de aceitar Jesus, o meu sentimento, quando meus pais se separaram, que eu venho de família de pais separados, quando meus pais se separaram, a minha raiva se tornou... Eu era uma criança, eu tinha 10 anos, de 10 para 11 anos de idade. A minha raiva foi tão grande, que aquilo foi minando dentro de mim. Não foi porque eu ouvia falar, porque minha mãe nunca falou mal do meu pai. Não foi aquilo que foi falado, mas foi aquilo que eu deixei crescer dentro do meu coração. E o que eu deixei crescer foi raiva, foi mágoa, foi ódio.
quando eu via, eu tinha repulsa de olhar. E isso foi crescendo a tal ponto dentro do meu coração que eu desejei a morte dele. Sabe por quê? Porque eu pensava assim, eu como criança, tá, gente? Eu estou falando isso criança. Mas essa dor durou 10 anos dentro do meu coração. Só quando eu conheci Jesus, que eu aceitei Jesus, eu perdoei ele e não percebi como eu perdoei. Quando eu percebi, eu já tinha perdoado. Porque é Jesus que transformou isso dentro do meu coração. Então, quando você guarda uma coisa pequenininha dentro do teu coração, ela cresce. E esse crescimento é que é ruim. Então, isso não é para quem está fora da igreja, porque para quem está dentro da igreja. Isso é para nós, que somos seres humanos, que somos falhos, que temos erro, que erramos. Mas a gente não pode usar o erro do outro para justificar as nossas ações. E naquele momento, as ações do meu pai, eu usei para poder justificar a minha atitude. Porque aonde ele estava, eu virava as costas e saía. Se ele estivesse no ambiente familiar, eu estava numa festa de família, cheguei, todo mundo me recebeu bem. Mas se ele estivesse, eu virava as costas e saía. E quando ele chegou a tal ponto de eu estar num ambiente e ele chegar a ficar sem graça e sair, sendo a família toda dele. Para vocês terem noção do clima que eu criei, simplesmente porque eu dizia, eu não sinto nada, mas as lágrimas corriam quando eu falava dele. Hoje não. Hoje eu sou curada. Porque se eu tivesse e falasse algo sobre ele, aquilo ali, as lágrimas corriam no meu rosto. Então, em cima disso, né, em cima dessa história, eu estou falando da história de uma criança que cresceu, que mudou e que conheceu Jesus e viu que Jesus transforma. Jesus muda a história. E que Jesus possa mudar a história de vocês também em cima disso, como eu falei do coração, né? E o que eu queria botar é como buscar, como ser esse carvalho de justiça que o Senhor fala aqui, para que manifeste a glória dele, não é para que manifeste a nossa presença, ou porque a gente fez bonitinho, ou porque está todo mundo maquiadinho, ou porque está bem vestido, não. Não é isso. É para que a palavra do Senhor se proclame em qualquer lugar que a gente vá. Quer seja pelo nosso comportamento, quer seja pela nossa atitude, quer seja pelo nosso até não falar. Até por estar calado e a pessoa olhar para você e reconhecer. Ei, não, peraí, aquela ali é diferente. Aquele ali é diferente. Aquele ali tem falado algo que pode mudar. Ou simplesmente você não falar nada. E a pessoa entender que você já respondeu algo. Não, se ela não está falando é porque ela está achando que aquilo ali é errado. E como buscar? Né? Vamos começar pela palavra buscar. Foi o que eu falei. Exige um esforço da gente. Né? A gente fala em buscar a herança e existe um esforço. Lá em Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, depende da sua vida, ou procede a fonte da vida. É aí que está a raiz. A gente falou sobre a raiz, e a tua raiz é o teu coração. Como eu disse aqui, o meu coração estava minado. Ele estava entristecido, e eu deixei aquilo crescer dentro do meu coração. E para exemplificar essas raízes, né, amargas, como exemplo, a gente pode falar da incredulidade. Aí lá em Hebreus 3, do 12 ao 15, fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ele não está falando para amanhã, ele está falando hoje. Que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado, ele vem assim, aos pouquinhos, né?
Como eu falei, eu fiquei triste pela separação dos meus pais. Depois ele começou a fazer algumas atitudes em que eu recusava, achava errado. E nisso eu fui minando aquilo dentro do meu coração, o engano do pecado. Eu endureci meu coração por conta de outra atitude. Não permita que isso aconteça com vocês. Não permitam que palavras, talvez uma palavra, a palavra ela tem um poder muito forte sobre a nossa vida. Não permita que uma palavra deixe minar, endurecer o coração de vocês. Se você tem um bem para fazer, faça. Não fica se prendendo àquilo que a pessoa falou a você. Porque quem vai te cobrar isso não é aquela pessoa que você deixou de fazer. É o Senhor. É Deus quem cobra da gente. Ele pode cobrar de uma forma hoje, através de um processo que você passa. Quando eu falo cobrar, não é que Deus é carrasco, que Deus vai brigar com a gente, ou que Deus vai fazer algo que vai te deixar mal. Mas Ele vai mostrar para você que você errou e que você precisa consertar aquilo ali. Talvez você não consiga reverter aquela situação, mas pode ter uma situação futura que você vai falar, opa, peraí, isso já aconteceu, eu não vou fazer de novo. O inimigo, ele é assim na nossa vida, ele não trabalha diferente. Ele vai pegar na sua fraqueza. Ele vai pegar naquilo que ele já falou com você lá atrás, que já aconteceu com você uma vez. Eu volto e meia, eu passo, já passei por algumas situações acerca do perdão. Porque eu passei uma vez esse processo e eu fui liberta por Cristo. Mas se eu não ficasse vigilante, se eu não fosse atenta, eu poderia ter caído novamente, porque o inimigo ele é astuto. Ele vai naquilo que já te incomodou, naquilo que atrasou a sua vida. O perdão, a falta de perdão, não atrasou a vida do meu pai, não. Atrasou a minha vida. Porque toda dificuldade que eu tinha, eu dizia, é culpa dele. Porque ele podia me dar e ele não me deu. Eu tenho que me esforçar mais para fazer porque ele não me deu. Não, Deus estava trabalhando no meu coração. Que eu tinha que passar por aquele processo para eu entender que quem estava me guardando a todo instante, quem estava me dando aquilo ali, não era por força de homem, era pela força de Deus. Era Ele quem me guardava onde eu andava, era Ele que passava pelos processos que eu passei. Se eu for contar toda a história, são 10 anos, é muita coisa, não dá, né? Mas quando eu falo, voltando aqui, né, do coração, isso tudo atrapalhava a minha vida. A minha vida se atrasava. Tá? É uma das coisas que eu coloquei aqui como referência. Além da incredulidade, de você endurecer o coração, né? Essa falta de perdão, ela atrasa a sua vida. É uma coisa em que não é o outro quem vai sentir, é você que vai sentir. Sabe por que é você? Porque você é quem lembra. Às vezes a pessoa não está nem lembrando de você. Isso você carrega ao longo da sua vida sem perceber. E quando você vê, você está usando aquilo ali como desculpa para você fazer errado. Você usa aquilo como desculpa para você fazer também. Porque quando eu desejei a morte dele, eu usei como desculpa tudo aquilo que ele fazia. Que eu falava, ele morto é melhor, porque aí minha mãe vai ter uma pensão. Mexia com o financeiro também. Minha mãe vai ter uma pensão, pelo menos vai trazer menos preocupação para a gente. Olha o meu pensamento. Falar daqui é estranho, né? Mas essa é a carne gritando. E para a gente ser aquilo que é o Espírito, a gente precisa tirar a carne. A gente precisa perdoar. Tirar. Não, as pessoas têm mania de separar Deus. Deus na igreja, roupa bonitinha, roupa não pode ser colada, eu não posso ir assim, não posso assado. Aí passou do portão para fora, vai usar uma roupa bem justinha, vai tirar uma foto no Face, vai colocar lá no Face, nas redes sociais. Meus irmãos, a palavra diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ela não fala do portão para dentro e do portão para fora. Então, o que você faz aqui está interferindo lá.
O que você ora aqui está interferindo lá. Está interferindo com Deus. A gente fala, a palavra de Deus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que você tem ligado no céu? A gente fala, vou usar exemplos de mães, tá? Muitas mães oram pelos seus filhos. Oram. Eu vou à igreja, eu estou falando porque eu conheço algumas pessoas assim. Eu vou à igreja, eu oro pelo meu filho e o meu filho não muda. A minha filha não muda. Mas será que a oração que você está fazendo é a oração que Deus quer? Às vezes você está buscando, está orando e está pedindo, transforma ele, Senhor. Mas o Senhor está querendo falar algo para você também. Porque quando Deus fala com ele, fala com você também. Quando Deus quer transformar ele, quer transformar você também. Você não é diferente. Você não é mais santo do que aquele que está sofrendo, porque pecado todo mundo tem. Agora, a gente só não pode deixar o pecado como desculpa para pecar. Porque eu sou pecador, eu fui justificada por Jesus porque eu tenho pecado. E deixar esse pecado ser justificativa para você pecar, para você fazer errado. Então, eu não consigo separar Deus no céu e Deus na terra. Para mim, Deus é um só. E tudo aquilo que eu faço, através das minhas escolhas, foi eu quem escolhi. Não é ninguém que escolhe a tua vida, não, minha irmã. Não é ninguém que escolhe aquilo que vai ser feito na tua vida, que vai ser determinado na tua vida. Mas é uma consequência. É uma consequência circunstancial? Mas é necessário. É o processo que eu preciso passar para depois eu dizer, Deus é fiel. Eu não fui fiel, mas Deus foi fiel comigo. Deus é fiel, Deus transforma vidas. Deus transformou a minha vida. Não, Deus transformou a minha história. Deus transformou a minha história. Aquilo que era para ser um nada, que diante das palavras... que palavras matam, é o que eu falo. Palavras quando vêm, dependendo da forma como ela vem, ela entra no teu coração e ela pode enraizar. E essa raiz, quando vem de fora, quando é uma palavra maldita, mal falada, ela pode enraizar no teu coração. Então, cabe a você escolher se você quer ou não aquilo para a sua vida. Como eu disse, né? A gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, quando você fala do coração endurecido. Um outro ponto em que a gente pode entrar, né, de um coração que precisa ser cuidado, é quando o coração tem idolatria. Lá em Deuteronômio 6 fala, 6, 4 e 5 fala, o nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, ele pede exclusividade. Você não pode achar que Deus é Deus daqui, não é o Deus de lá da porta para fora. Foi o que eu falei, Deus é Deus. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é determinado pelo que você faz, porque Ele é único. Mas se você bloqueia aquilo que Deus quer, que a tua oração chegue até Ele, como é que você vai... ter uma ligação direta com Deus? Porque muitas das vezes a tua oração é, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso para mim, Senhor, cura. Você está dando ordem para Deus, quando na verdade a ordem veio dEle. Ele é quem mandou em você primeiro. Ele é quem disse, o meu Espírito está... Eu, o Senhor Deus, dou o meu Espírito. Eu te ungi. Eu que ordenei para você ir, não é para você ordenar para Deus fazer na tua vida. Pode parecer um pouco duro, né? Da forma como eu estou falando, mas é para a gente entender que o nosso coração, ele engana. Você pode achar que você não tem idolatria nenhuma, e no 5 fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, quando você fala amar a Deus de todo o teu coração, é de todo o teu coração. O que você está entendendo de Deus? O que Deus quer de você?
A gente já falou aqui o que Deus quer da gente, que a gente leve as boas notícias, que a gente leve que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. Como você tem levado Jesus na tua vida? Quando a gente fala da idolatria, que Ele tem o primeiro lugar, que Ele é soberano, a idolatria ela pode entrar de várias formas. Uma delas é quem você está colocando no lugar de Deus. Já parou para pensar nisso? É o seu filho, que você ora todo dia? Foi o que eu falei da oração, que você só sabe pedir, pedir, pedir. Eu estou pedindo pelo meu filho. Aí amanhã você vem e pede a mesma coisa, pelo teu filho de novo. E você pede de novo. E você pede de novo. E você esquece que tem outras coisas que você precisa orar para que sua família inteira precise libertar. Estou dando um exemplo de filho, porque eu conheci uma mãe assim. Ela falou para mim que ela não sabia, estava num momento, ela falou assim, bota o nome do meu filho no caderninho de oração. Eu espraguejei muito, é porque eu estou lembrando dessa situação, tá? Por isso que eu estou falando de filho. Ela falou assim para mim, meu filho, desde o ventre, as palavras, o que sai do coração, para chegar à sua boca, ela tem que sair do teu coração. Ela falou assim, meu filho, desde o ventre, eu dizia que ele ia ser maconheiro. Quando ele nasceu, eu falava assim, isso é projeto de marginal. Esse menino vai dar para o que não presta. O fim dele é ser bandido, traficante. Isso foi ela falando para mim, tá? E eu fiquei assustada com aquilo. Aí ela falou, e hoje eu sofro pelas palavras que eu disse. Hoje eu conheço Jesus e eu peço perdão todos os dias, porque eu disse isso do meu filho. E bota o nome dele em oração. Falei, tá, pode deixar que eu coloco. Mas aí ela falou, eu já não sei mais o que fazer. Ela ainda está nessa situação. Hoje o filho dela está preso. E ela fala, o que eu queria trazer desse exemplo, né, é que hoje ela busca a libertação do filho, em todos os sentidos. E aqui, mais uma vez, eu queria colocar o exemplo, né, do que sai do teu coração, do que você está desejando. Talvez isso tenha trazido cada vez mais coisas ruins para a vida dela. Não duvido que tenha sido isso, mas porque ela proclamou. Então, quando aqui a gente fala em proclamar a bondade, o ano aceitável do Senhor, para a gente proclamar, a gente tem que viver. Mais uma vez eu digo, né, como é que você tem vivido? Buscar o entendimento, esse entendimento que fala aqui se você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, o que você tem entendido, o que Deus quer de você, né? Quem você tem colocado como Deus no teu coração? O seu marido? Como a gente está fazendo um culto de mulheres? É o seu marido? É o seu filho pequenininho que você tanto esperou? Esperei 10 anos para ter um filho. E nesses 10 anos esperando, quando ele nasceu, ele tomou o lugar de Deus. Porque você deixa de vir à igreja porque você tem que tomar conta da criança. Você deixa de vir à igreja porque você tem que fazer uma comida para o marido. Ou você deixa de vir à igreja porque você tem que ir na casa da sua mãe. Ou na casa do seu pai. Quer seja aquele que você tem um carinho. Então, quem você tem colocado no lugar de Deus, né? Você busca Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode te trazer. Essa é a idolatria, ela faz isso. Às vezes você está vendo algo como algo bom, como algo que pode transformar e não é. Aquilo ali simplesmente está te tirando do foco daquilo que Deus quer. Eu falei do engano do pecado, né? Que quando você endurece o coração, o engano do pecado ele pode te tirar do foco. E aí, falando de pecado, tem aquele pecado que você tem que você não conhece. Então, em nome de Jesus, se você tem algo do tipo que não conheço, não sabe, é aquele famoso pecado de estimação. Vou dar um exemplo muito simples. A comida.
Eu comi, está gostoso, vou repetir. Mas você tem aquele hábito, você sabe que aquilo ali é glutonaria, aquilo ali você é glutona. E você fala assim, só hoje. Aí amanhã você faz de novo, você come além da conta e fica passando mal e fala, só hoje. E amanhã você faz de novo e fala, só hoje. E aquele pecado, que é pecado, ele virou um pecado de estimação e você não percebe. Mas porque eu sou glutona, eu não estou diante da presença de Deus. Não, não é isso. Mas são coisas que tem na nossa vida, que são pequenininhas, que para a gente é pequenininho, que é normal e que não é normal. Se você está fazendo, não é da vontade de Deus, não é normal. Não fique achando que aquilo que você faz, se o Espírito incomodou, muitas das vezes a gente se entristece. Quando a gente faz algo que desagrada ao Senhor, quando a gente fala algo que não tem nada a ver. Né? Você fala para a pessoa, às vezes você fala da boca para fora e aquilo ali magoa a pessoa, te entristece, e você fala, nossa, por que eu falei isso? Você se arrepende amargamente daquilo ali que você falou. Entristecendo a Deus, é esse o pecadinho. Né? O pecado de estimação, é aquilo que você coloca na tua vida sem perceber que é seu. Né? Então, assim, quando a gente peca... se você peca, você tem que se arrepender. Mas é se arrepender e não praticar mais. Não é continuar fazendo. Eu fiz hoje, fiz amanhã, e depois de amanhã não. Eu errei, vou tentar corrigir e não fazer mais. Em Mateus 15 fala, 15, 13 fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Mais uma vez, a referência da raiz. Então, se tem algo no teu coração, na tua mente, alguma mágoa, algum sentimento que te traz essa repulsa que eu falei aqui, essa raiz de amargura, esse sentimento ruim, que hoje você possa entender, que o Senhor possa tirar essa escama dos nossos olhos. Quando eu falo tirar a escama dos olhos, eu falo do meu também, porque eu também não sou perfeita. E é o que eu estou te falando, eu já passei. Eu tive essa escama dos meus olhos tirada. E quando Jesus tirou essa escama dos meus olhos, eu chorei muito. Porque eu entendi que aquilo mexia muito comigo, a tal ponto de eu me recusar a falar com as pessoas. Não quero falar disso, não. De ser grosseira com os outros. Então, você acaba atacando outros, você acaba agindo de forma, não vou dizer agressiva, mas você acaba sendo ignorante com os outros por conta disso. Perdendo até a educação por conta disso. Então, que a gente possa arrancar essas raízes amargas. O pecado, quando eu falo, o pecado de estimação, que eu aprendi essa palavra com Luciano Subirá. Ele falou sobre o pecado de estimação. Eu achei interessantíssimo, porque às vezes você faz sem perceber. Você mente sem perceber que você está mentindo. Fala assim, fulano está bonito, aí vira as costas e fala, está bonito nada. Você está pecando. É simples, mas você está pecando. É pecado. E é um pecado que vira costume. Às vezes você está falando da pessoa, aquilo entra na tua rotina. Eu me lembro que, num trabalho que eu tive, eu falava muito... Ela sempre falava assim, diz que eu não estou. Diz que eu não estou, você está mentindo. Ela não está. Ela falava assim, diz que eu não estou, você está mentindo. Mentira é coisa de quem? Do diabo. Só que eu não entendia isso. Não conhecia Jesus. E quando eu conheci Jesus e eu tive a oportunidade de mudar de trabalho e eu fui para outro local, era tão engraçado que aquilo ali se tornou tão valioso para mim, aquela mentira que era pequenininha diante dos olhos do homem, era o pecadinho, né? Todo mundo mente, vou mentir também. Quando eu cheguei num outro trabalho e que eu deixei de fazer isso, chegou ao ponto de eu atender o telefone e eu falei assim, fulana, provavelmente é ciclano, era o dono de uma empresa, e ele vai querer falar com você. Ela diz que eu não estou. Eu falei, não posso, porque eu estou te vendo.
Aí a minha supervisora na época falou assim, tá bom, então eu não estou aqui não, estou saindo. Pá, e bateu a porta, saiu correndo e foi para a rua. Para eu não mentir. Porque ela disse assim, tá bom, já sei que você não vai mentir. E ela falou, estou saindo. Então, assim, você consegue mudar o seu comportamento a partir daquilo que você quer. É uma escolha sua. Tá? Então, as raízes ruins que eu falei foi a incredulidade, a idolatria, o pecado de estimação e o perdão, né, que foi o que norteou o tempo todo a minha vida, né, nesse tempo que eu falei com vocês. Então, assim, o tempo de viver algo novo é hoje, não é amanhã e não é depois. Aí em Romanos 11 fala, se a raiz é santa, o resto também é santo. Então, se a nossa raiz é Jesus, nós também somos santos. Se a nossa raiz é fincada naquilo, nas premissas que o Senhor deu para a gente, nós vamos ser chamados carvalhos de justiça, para que sejam chamados carvalho de justiça. É bonito ouvir essa palavra, carvalho de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da glória dEle. Não é só para ganhar um nome bonito. Mas a resistência, todo o processo que você passa, foi o que eu falei, o carvalho ele é uma planta que quando ele vem a tempestade, a raiz dele cresce. E nós em Cristo somos assim, quanto mais a gente passa por tempestade, mais a gente cresce na presença do Senhor, mais a gente tem a salvação. Mais a gente tem a salvação, mais a gente tem a presença de Deus. E as raízes boas, não vou me aprofundar, mas creio que Deus vai falar ao coração de vocês, né? Que é em conhecer a Deus. E quando a gente conhece, a gente tem fé. A gente acredita que Deus pode mudar. A gente tem a perseverança em Cristo Jesus. A gente continua, mesmo passando, a gente vai escolher glorificar. E não se entristecer. Meus irmãos, se vocês passam por algo e se entristecem, pede ao Senhor para dar o óleo da alegria. Derramar o óleo da alegria sobre vocês. E mudar a situação. Não deixa ser circunstancial, não. Não adora a Deus simplesmente quando você está feliz, não. Adora o Senhor quando você está triste também. Porque Deus se agrada disso também. Eu sei muito bem o que é isso, conhecimento de causa. Porque quando você adora a Deus simplesmente pelas circunstâncias, você esquece o tamanho do seu Deus e aquilo que Ele pode fazer por você. Aquilo que Ele é na sua vida, se Ele é referência ou não. Então, raiz boa é fé, perseverança, graça, oração, jejum. Foi o que eu falei da questão do circunstancial. O jejum, né? Ele não tem que ser simplesmente porque você precisa de algo do Senhor. É bom jejuar por um propósito? Mas ele pode ser uma petição, ele pode ser uma adoração, você pode servir. Pode ser no meio da aflição, que normalmente a gente só busca quando está no meio da aflição. Mas pode ser por santificação, direcionamento de Deus. Procure colocar Deus na sua vida, em todos os seus passos. Que não seja somente no momento da dificuldade. Que o teu jejum não seja somente, porque eu estou orando, estou subindo ao monte, eu estou jejuando ao Senhor e eu não estou tendo resposta. Talvez Ele queira ouvir mais, talvez Ele queira mais jejum seu. Estou acabando, Gisele. Que seja para trazer mudanças na sua vida e não simplesmente informativo. Não recordando mais uma vez, Deus está batendo muito nisso comigo. Não é você adorar ou orar por ser informativo. É você orar, você buscar, jejuar, porque você adora Ele. Ou você questiona Deus, tudo que está acontecendo na sua vida, ou você adora. Então, escolha adorar. Escolha fazer com que Deus transforme a sua vida de maneira especial. E para fechar, eu queria falar em Romanos 12:2, que diz:
Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita. Eu tenho uma outra versão que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente possa transformar a nossa mente. Mas para a gente transformar a mente, a gente tem que transformar o coração. Tirar tudo aquilo, todo lixinho, todo lixo que entra no nosso coração, a gente tem que limpar. Limpar o nosso coração para que seja transformado. E aí sim a gente vê a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí sim a gente entender que a nossa raiz, né, é Cristo. E ser chamado carvalho de justiça. E aí a gente lendo o texto, né, em Isaías 61, mais na frente ele fala: porque eu, o Senhor... no Isaías 61, do 7 e 8, fala: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois a herança é porção dupla em sua terra. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minhas... Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Então, aqui mais uma vez o Senhor fala que nós nos regozijaremos na herança. Então, em busca da herança, hoje nós estamos buscando o nosso alvo, se esforçando para estar diante do Senhor. E a nossa herança é a nossa salvação. Nós estamos em constante mudança. O pastor fala, volta e meia o pastor Isaías fala sobre isso, que nós estamos crescendo, que nós estamos em graça. Então, que essas coisas possam sair do nosso coração e a gente possa estar cada vez mais em graça, buscando ao Senhor até chegar no dia final da nossa salvação. E até aqui o Senhor me deu, amém? Amém. Aplauda o Senhor. Bom, irmãs e irmãos também, né? Temos muitos homens aqui também. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, a nossa viagem não acabou, mas chegamos na parada por enquanto. Essa é a nossa primeira escala, então você pode tirar seu cinto, amém? Preciso anunciar que o próximo culto vai ser dia 12/5 e o tema vai ser a laranja. Se você ficou curiosa para saber qual é esse tema, o que fala, né, nesse culto, por favor, não falte, dia 12/5. Vai ser com a preletora Keila Araújo. Quarta-feira tem estudo da revista com a MCM às 15 horas, é isso? Ok. E eu também queria chamar aqui a Luzier rapidinho. Corre! Luzier está fazendo aniversário hoje e a gente vai orar por ela. Tem mais alguém aqui que está fazendo aniversário? Ninguém? Tem? Tu está fazendo aniversário? Então é só tu mesmo, Luzier. Queria chamar a irmã Adelaide para vir orar por ela. Tem alguém aqui enfermo que queira uma oração? Sobe aqui em cima. Não? Amém. Então vamos fazer a oração da aniversariante. E ainda sobre esse tema em busca da herança, a gente vai continuar, né, esse tema ao longo desse ano, porque nós estamos sempre em busca da nossa herança. Como a Adeline falou aqui, nossa herança final, nossa parada final é aonde? Na glória, não é? Então a gente não chegou lá, então a gente continua aí a caminho da herança. Oremos. Soberano Deus, querido e amado Pai que está no céu, santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus,
pela oportunidade, Senhor, meu Deus, de estarmos aqui nesta noite, Pai. Muito obrigada, meu Deus, pela vida da Adeline, meu Deus, que trouxe uma palavra tão boa, meu Deus. Ela foi um instrumento vivo nas tuas mãos nesta noite, Pai. Só posso estar continuando abençoando ela, que ela possa, meu Deus, ser sempre ungida e usada pelo Senhor para trazer a tua palavra. Pai querido, agora em nome de Jesus Cristo, quero colocar no altar do Senhor a vida da Luzier, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais um ano de vida que a tua serva está completando, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, Senhor meu Deus, a família, Pai, com toda a sorte de bênção, Senhor meu Deus. Multiplica os anos dela, meu Deus, aqui na terra, Pai, que ela possa ser ungida, usada pelo Senhor a cada dia, Senhor nosso Deus. Que a luz de Jesus Cristo possa estar sobre ela, Pai. Pai, muito obrigada, meu Deus, pela vida dela, Pai. Continua abençoando ela, Pai. Que ela possa, meu Deus, estar sempre preparada para estar fazendo a tua boa obra, Pai. Muito obrigado pela vida dela, pela família, Pai. Eu glorifico o teu nome por mais um ano de vida que ela está completando neste dia, Pai. Só posso estar abençoando ela rica e poderosamente. Muito obrigada por tudo. Oro a ti agradecida em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Rodrigo para entregar a bênção, para a gente ir para casa mais do que abençoada. E queria também fazer um convite, se você tem interesse em fazer parte do Filhas de Herança, procure a Alessandra e a Silvia, que são as nossas líderes. Amém? A Adeline não sabe pregar, não? Falou. É assim começa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Pregar mais, viu?